Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre a palavra comunismo. Nós vamos ter uma perspectiva histórica da origem do termo e da evolução histórica do termo, né? Para tanto, nós vamos ler o verbete do Dicionário de Política de José Pedro Galvão de Souza. Já teve algumas aulas em que eu fiz menção a esse mesmo dicionário, bem como a outras obras do Galvão de Souza. Galvão de Souza é uma personagem pouco conhecida no Brasil. Foi filósofo, jurista, cientista político e professor universitário. Ele é um dos fundadores da Faculdade Paulista de Direito e foi professor da PUC de São Paulo também, né? É católico, ele tem uma visão católica do direito e da história, não é? Então há um ponto aqui a marcar. E o Galvão de Souza, esse é o ponto que eu gostaria de ressaltar, foi o professor do Tito Livio Ferreira, né? Tito Livio Ferreira foi o homem que desenvolveu e defendeu bastante a tese de que o Brasil não foi colônia de Portugal. Nós começamos o programa A República falando exatamente sobre essa tese, né, há muitos anos atrás. Bem, e o Tito Livio afirma que o Galvão de Souza que era professor dele, foi uma personagem fundamental no sentido de despertá-lo para esta incongruência histórica, né? Então o Galvão de Souza, quando fala que o Brasil não foi colônia de Portugal, ele o faz em cima da legislação, né? Ele estuda a legislação portuguesa, ele estuda a legislação brasileira e atesta claramente que o Brasil, juridicamente falando, nunca pode ter sido e nunca foi colônia de Portugal. Bem, então, o dicionário, o verbete, portanto, que nós vamos ler é essa obra muito importante do Galvão de Souza. E o que é interessante no dicionário aqui é exatamente a perspectiva histórica que ele dá da palavra comunismo, né? Porque hoje em dia, quando a gente usa a palavra comunismo, nós o associamos à esquerda. E os conceitos, por sua vez, os conceitos de direita e de esquerda dentro do espectro político, eu também já fiz programa sobre isso, estão relacionados a um conceito religioso, né? Então aqui tem duas frentes. Essa frente do conceito religioso eu já abordei, historicamente falando. Então estar à direita ou à esquerda do espectro político é um posicionamento teológico, né? E é preciso entender a evolução histórica disto. Bem, hoje nós vamos ver a evolução histórica do termo comunismo. Evidentemente que até chegar a ideia da Revolução Francesa e pós-Revolução Francesa, o comunismo como estrutura político-partidária não existe, por óbvio, né? Mas evidentemente que as ideias, os conceitos vão evoluindo historicamente e aquela evolução, de repente, não tem conexão uma fase com outra fase, mas é interessante entender a evolução como um todo. Tá? Então esse é o objetivo desse nosso encontro de hoje. Eu vou ler o verbete e à medida que for precisando, que eu for achando pertinente, eu vou fazendo alguns comentários. No campo das ideias, talvez tenha sido Platão na República, no livro República de Platão, não é? O primeiro a propor uma forma de organização sociopolítica em que uma parcela dos componentes da polis, que era o conceito de cidade-estado grega, né? A dos guerreiros e guardiões,
viesse a ter uma vida estritamente comunista. É importante essa perspectiva. Platão é um nobre, não é? As cidades-estados eram dirigidas por um concílio, uma gerúsia, e era um concílio de nobreza. Então o povo não acedia aquela colocação, aquela posição política, embora o povo tivesse uma participação na escolha. Bem, no entanto, o sistema é um sistema fechado, né? E aqui nós vemos que Platão, na República, ele introduz uma atualização, e sobretudo uma atualização do modelo fundamentada em sabedoria e em valores morais. Então Platão já enxerga, né, que a política, uma vez que ela trata do bem público, da coisa pública, ela deveria ser dirigida pelos indivíduos mais ilustrados e moralmente e eticamente os indivíduos mais capacitados. Veja, posição com a qual eu concordo plenamente, tá? Eu entendo que isto é uma utopia, mas eu entendo que isso seria o modelo ideal, né? Então, as instituições, na verdade, elas deveriam ter um sentido de aprimoramento, de modo que, de fato, só permitisse o escalonamento de gente que tivesse um compromisso com a ética, com a moral. Porque senão não faz sentido você lidar com a coisa pública. Isso é a mesma coisa de você colocar um indivíduo incompetente para gerir uma grande empresa, uma multinacional. Isso não existe. Então por que a gente admite que no campo da política possa qualquer indivíduo exercer um cargo só porque ele herdou aquele cargo ou porque ele foi votado e foi eleito? É interessante essa dicotomia, porque a gente aceita, não é, que o critério de meritocracia para outras profissões. A política não é uma profissão. A política é um serviço de coletividade. Agora, no exercício desse serviço, você tem que ser bom, sim. E a gente admite que não precisa. Tá? Então, voltando. Então, quando Platão faz essa colocação, é preciso entender que ele já está fazendo uma crítica ao modelo de gestão pública, vamos falar dessa forma, a Grécia grega, né? E veja, Platão faz parte da elite grega, né? Nem por isso ele deixa de criticar. Para estas duas classes, a dos guerreiros e guardiões, não existiriam propriedade privada, a fim de que o interesse particular não acabasse prejudicando o interesse público, nem família, para que as afeições familiares não pusessem a perder a dedicação total e exclusiva à polis. Os filhos dos integrantes dessas classes se gerariam por acasalamento transitório e, ao nascer, seriam entregues à polis, que os criaria e educaria, ficando totalmente anônimos para os pais. Os demais habitantes da polis, agricultores, artesãos, comerciantes, continuariam vivendo como usualmente, restringindo-se o comunismo platônico às classes dos guerreiros e guardiões. O objetivo central do autor parece ter sido tão somente o de condicionar de tal maneira os encarregados da ordem e segurança da polis que ficassem adstritos no exercício de suas funções exclusivamente aos interesses da coletividade. Então veja, por que ele está falando que essa proposta do Platão é comunista? Não tem nada a ver com o conceito de comunismo que a gente tem hoje. Mas o que está em pauta aqui é a ideia de Estado, né, de polis, da cidade-estado. Então você tem uma classe de gente dentro da polis, cujos filhos, cuja prole, será educada pelo Estado. Os pais não têm função. Uma vez que os pais não têm função, toda a ideia de cultura, de sociedade, de família, enfim, todos aqueles valores que são transmitidos diretamente dentro da estrutura familiar, aquilo passa a ser transmitido pela estrutura do Estado. Né? Isso nos dá uma ideia também de que o Estado, naquela altura, tinha
um posicionamento em relação à transmissão de cultura e de valor diferente do que tem o Estado hoje, né? Bem, então esse é preciso entender isso aqui. A utopia de Thomas Moros, aí ele já pulou para o século XV, né? Que Thomas Moros viveu de 1478 a 1535, né? Então ele dá um salto. A Utopia de Thomas Moros é a primeira obra em que se formula toda uma organização sociopolítica de teor comunista. Na Ilha da Utopia, visionada pelo autor, não há propriedade privada, pertencendo ao Estado todos os bens de produção. Todos trabalham para todos. Produzem-se só os bens necessários, que são depositados num armazém comum, donde cada família retira a quantidade conveniente. Os negócios públicos e os relacionados com a vida socioeconômica são geridos por dirigentes escolhidos pela via eleitoral. Os criminosos e prisioneiros de guerra ficam submetidos ao regime de escravidão e estão obrigados a executar os trabalhos mais duros. Novamente, a ideia de Estado não existia na época de Thomas Moros, hein? Né? Você tinha reinos, né? Então, hoje vamos falar em ideia de Estado para que fica melhor. Não havia uma separação entre entre os poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Aquilo tudo formulava o reino. Bem, então essa ideia que o Thomas Moros está pontuando aqui, quando a gente pensa que somente o comunismo postula a ideia da não existência de propriedade privada, que tudo pertence ao Estado, né? Veja, todos os povos indígenas, todos, vivem sobre um regime comunista. Uma concepção comunista. Você não tem propriedade privada. Tá? Você não tem ideia de Estado. Então, evidentemente que isso não foi uma invenção exclusiva do século XIX. Né? É claro que a ideia de Estado não existindo como ela formulava, como ela é formulada hoje, ela vai sofrendo também uma alteração ao longo do tempo. Mas é preciso entender que o modelo, então quando a gente fala em comunismo, teoricamente a gente parte da ideia clássica de que o comunismo é a ausência completa de propriedade privada. E é isso que o diferencia, por exemplo, do liberalismo, né, ou da direita. A direita privilegia a propriedade privada. O que acontece é o seguinte, ambas as escalas, né, que são extremos, porque se você pega a propriedade privada ao extremo e privilegia ela em detrimento do Estado, acontece o que está acontecendo hoje no mundo, o que vale é o lucro. Né? Então a empresa que lucra mais, ela tem o direito de fazer o que quiser. Não existe mais ser humano. Então o empresário passa a ser o dono da empresa, o CEO, é o dono absoluto de todas as decisões do país. Ora, no caso do comunismo, você tem um outro extremo. Você não tem uma empresa. Você tem uma elite dirigente, um partido dirigente, que controla o Estado e que vai decidir tudo. É a mesma coisa, entende? Só que um tem propriedade privada e o outro não tem. Você vai falar, mas o comunismo é pior. Em que aspecto? Em que aspecto? O liberalismo é melhor. Em que aspecto? Então é preciso definir. Há coisas dentro da concepção da esquerda ou do comunismo que são interessantes. E há coisas dentro da concepção da direita que também são interessantes. E há coisas em ambos os lados que não são interessantes. Né? Então ficou essa divisão entre propriedade privada e veja, isto era uma discussão naquela altura muito importante. Essa discussão que o Thomas More está colocando, assim como foi a discussão de Platão na República. Tá? Por quê? Porque a Igreja Católica lutou muito para a inserção
da ideia de propriedade privada para os escravos. Então é preciso entender o seguinte: não havia ideia de propriedade privada para escravo. No Império Romano, ao longo de todo o Império Romano, a propriedade privada sempre foi algo relativo a quem era da nobreza ou da realeza. Eles tinham um patrimônio, e aquele patrimônio tinha um direito sucessório, era herdado, né? Quem não fizesse parte da realeza não tinha patrimônio. Então, uma das inovações, digamos assim, que o cristianismo introduziu foi a ideia de propriedade privada, do escravo ter direito a ter acesso à propriedade privada. Mas, ao mesmo tempo, a igreja combateu ferozmente a ideia de lucro, né? Porque, veja, são coisas distintas. Você tem o direito à propriedade privada, você tem direito à casa, você tem casa, aquela casa pode passar para o seu filho. Outra coisa é o comércio. Outra coisa é uma empresa, né? Outra coisa é o que você faz para viver, né? Você vai vender o produto de que você vive. Então a igreja, ao mesmo tempo em que ela defendia a propriedade privada para todo mundo, com escalonamentos, claro, isso aí foi uma longa discussão histórica, ela proibia o lucro. E evidentemente que quando nós temos a Revolução Científica e depois com as igrejas protestantes e o pensamento evangélico, maçônico, judaico, né? Muçulmano também, porque o muçulmano também não tem nenhum problema com lucro, hein? O judeu não tem, só o católico tem. A Igreja Católica vai ser fortemente combatida em diferentes setores, porque aí já tem uma evolução histórica do termo em que você está fundindo a ideia de propriedade privada, né? O modelo de Estado está começando a ser questionado, né, de nobreza, e você tem um questionamento em cima da ideia de lucro, né? Quando a gente fala da burguesia nascente, ora, nós estamos falando exatamente isso, que é da fusão, né, de um conceito de propriedade privada com um conceito de lucro. Você ganha dinheiro em cima daquilo. E a igreja era contra. E a igreja foi combatida, e veja, essa foi uma batalha que ela perdeu mesmo, tá? E foi um erro histórico muito grande da igreja nesse aspecto. O dela defender a propriedade privada, não, mas o dela combater o lucro, como no sentido de usura. Agora, a igreja não deixa de ter uma razão. Você tem que ter um limite. Porque de um limite em diante, que é a ideia da propriedade privada, não é? O cara é dono de uma empresa. A empresa pode fazer o que quiser? Não, não pode. Para obter lucro? Não deveria. Veja o acidente de Brumadinho. Você pode ter uma mineradora que mata rios e populações porque ela quer gerar dividendos para os seus acionistas. Entende? Isso é exatamente a junção da visão da extrema-direita ao excesso. Quem é o dono do capital pode tudo. Não, não pode. É isso que o comunismo está falando. Não pode. E ele está correto. É preciso ter um freio. E o freio quem é que dá? Ora, gente, é o Estado, não é o cara. Porque se for o proprietário, o dono da empresa, você vai partir do pressuposto de que aquele dono de empresa ele tem que ter consciência. Aqui nós estamos falando de evolução moral. Entende? Você tem que ter consciência espiritual para você não sair fazendo malvadeza e destruindo o mundo para ficar cada vez mais rico para comprar iate. E Ferrari, bobagens infindas. Então, a discussão ela tem um ponto interessante, né? Bem, Tommaso Campanella, século XVI. Então, a gente tem a Utopia de Thomas More, século XV, né? Aí, nós temos A Cidade do Sol, de Tommaso Campanella, século XVI. Também visiona uma ilha em que todos trabalham para todos, sob a direção geral do Estado,
que distribui a produção. Ficam abolidas a propriedade privada e também a família, porque sem a abolição desta, aquela acabaria bem ou mal subsistindo. Não havendo família, caberia ao Estado regular os acasalamentos e também criar e educar os filhos daí advindos. Vamos entender aqui por que esses caras estão falando, colocando para a mão do Estado a ideia de propriedade privada e de família. Nós estamos num contexto de nobiliarquia. É preciso entender, assim como Platão. Né? Então, o Ocidente viveu durante quase mais de 2000 anos dentro da ideia de clãs e dentro da ideia de nobreza. Né? Essa nobreza é uma nobreza de título herdado. Né? No caso dos gregos, o nobre era aquele que era filho de um deus. Quando você vai puxar a árvore genealógica da nobreza grega, como um todo, das cidades-estados, eles descendiam diretamente dos deuses. Então você tinha direito a um espaço territorial porque você era descendente de um deus. E aquele deus tinha um locus, né, físico. Por exemplo, por que Atenas, cidade de Atenas, chama Atenas? Porque a dona do local de Atenas era a Atena, a deusa Atenas. Tá claro? O dono do oráculo de Delfos é Apolo. Então os deuses, eles tinham cidades em que eles eram donos. Bem, diante disso, veja qual é a crítica que existia. Ora, a nobreza, por conseguinte, podia tudo. Ela tinha todos os direitos. Direito de botar os filhos nas escolas, direito de comer bem, direito de viver bem. Ela tinha o dever de defender as suas localidades também, evidentemente, etc. Tal. Mas tudo pertencia, todos os direitos pertenciam aos nobres. Então, Thomas More e Tomás Campanella, quando eles fazem essa propositura comunista, é para combater a estrutura nobiliárquica. O pano de fundo aqui é como a sociedade se estrutura. Tá claro? Como a sociedade se estrutura. Como a sociedade daquela época se estruturava. Eis o ponto. Então não existe aqui, repito, nenhuma ideia dessa ideia do Estado controlando que vá depois com o comunismo do século XIX e XX, essas ideias elas não têm, digamos, similaridade. Você tem somente uma ideia de Estado aqui, tá claro? E o Estado controla. E por que essa necessidade? Porque você quer abolir o sistema de castas. Ficou claro? Bem, foi sob a Revolução Francesa, portanto, século XVIII, né? 1789, que surgiu o primeiro intento efetivo de implantação dos ideais comunistas. Então, olha, veja, vamos entender aqui. Quando, no século XIX, surge a implantação dos ideais comunistas, olha o que está sendo já discutido historicamente há muito tempo. A ideia de propriedade privada, a ideia de reino, né? Já havia sido ventilado o conceito de Estado, aquilo estava em, digamos, em estudo, em formulação, e a ideia de lucro, não é? E a ideia de nobiliarquia. Então, portanto, a forma de organização sociocultural e que envolvia política também, na Revolução Francesa, você está questionando tudo. Você está questionando como vivia a Europa. Como a Europa se estruturava. Ficou claro? Então, esses ideais comunistas, o que está por trás da ideia de ideais comunistas? Toda essa longuíssima discussão. Porque Platão vive, de 429, Platão vive antes de Cristo. Né? Você vê que Platão já está fazendo uma crítica muito contundente ali. Sócrates também fazia. Outros filósofos também farão.
Aquela ideia de que você tem uma casta eleita e aquela casta eleita pode tudo. Então, quando Platão propõe uma casta, não deixa de ser uma casta, baseada na consciência, no grau de conhecimento e no grau de consciência e de ética, ele solapou a ideia de nobreza aqui. Porque o que ele está falando é que a nobreza consanguínea, ela não tem validade. A única coisa que tem validade num sentido público é a alma, é a consciência, é o espírito. E repito, eu pessoalmente, claro, não estou me comparando a Platão, mas eu pessoalmente concordo 100% com esse pensamento. Ele é difícil de ser concretizado. Claro que é. Ele é quase que uma utopia. Mas eu entendo que é o único pensamento lógico e possível. As melhores pessoas têm que ocupar os melhores cargos. As melhores pessoas no sentido de seres humanos. Os melhores tipos de seres humanos. Os seres humanos mais evoluídos, mais avançados, mais compassivos, mais visionários, né, mais cultos. E que não tenham soberba. Enfim, boas pessoas. Bem, então, voltando aqui. François Noël, há um tempo teórico e revolucionário, liderando os jacobinos terroristas e extremistas, pretendia fundar uma república dos iguais, em moldes comunistas, tal como era proposta no Manifesto dos Iguais, divulgado pelo jornal Tribuna do Povo. Considerando que a apregoada igualdade jurídico-política nada significa sem a igualdade econômica, defendia a instauração, pela via revolucionária, de uma estrutura comunista da sociedade. Assim, segundo o manifesto, dever-se instaurar uma administração comum, suprimir a propriedade privada, dar a cada um segundo as suas aptidões e a profissão que conhece, obrigar a depositar o fruto in natura em armazém comum e criar uma administração de subsistência que, registrando todos os indivíduos e todas as coisas, dividiria essas últimas dentro da mais escrupulosa igualdade. Veja, o questionamento aqui é tudo que eu falei para vocês. Né? Então, no caso do Noël, o que ele está propondo, né, dessa República dos Iguais, é porque a nobreza tinha acesso à escola, a nobreza tinha acesso à propriedade privada, a nobreza tinha acesso à educação, a nobreza tinha acesso à comida. O pobre não. O pobre não tinha acesso a nada. E não é só o pobre, hein? Você tem uma burguesia nascente que não ascende a certos setores. Veja, a Inglaterra até hoje funciona assim, hein? O governo inglês, a monarquia inglesa funciona assim. Você ascende economicamente dentro da Inglaterra, só que você chega num determinado ponto que você esbarra num teto, se você não for nobre. Dali você não passa. Você ganha dinheiro, mas dali você não passa. Aí o que você tem que fazer? Você tem que casar com alguém da nobreza. Né? Porque de fato a estrutura fecha. É isso que aconteceu. A Europa inteira funcionava dessa forma e era algo muito mais terrível, porque a burguesia, o mercantil, né, ela tinha o direito de comerciar algumas poucas coisas. E isso com a igreja pegando e fazendo uma crítica quanto mais em cima da ideia de lucro. Então o cenário era um cenário muito complexo. De modo algum é o cenário que a gente tem hoje. Hoje, inclusive, é o inverso, né? Você pegar um sujeito e falar que ele está sendo ganancioso, em termos de economia, muita gente vai dizer que o cara está certo. Que ele tem que arrebentar mesmo para ganhar cada vez mais dinheiro. E o mundo que se exploda. Né?
Então isso é que isso é a longa discussão histórica que vinha sendo feita em cima de propriedade privada, lucro, etc., mobilidade social, ela explode, digamos assim, sobre a Revolução Francesa. Por quê? Muitos séculos antes da Revolução Francesa, conforme eu falei, com o advento da Revolução Científica, com o cisma das igrejas, primeiro latina e bizantina, depois com o advento do protestantismo, a igreja foi sendo cada vez mais chumbada. E evidentemente que uma vez que a igreja está sendo chumbada, né, a monarquia que estava atrelada a ela, que era validada no contexto europeu, vai sofrendo igualmente críticas contundentes. Até que chega um momento em que aquilo explode. Bem, o processo revolucionário babovista foi desenvolvido pela conspiração dos iguais. A sociedade igualitária do futuro reger-se-ia por uma democracia direta, mas seria conduzida por uma minoria iluminada. Veja que aqui, de certa forma, a gente tem uma ideia da República do Platão, tá? Mas, quando se fala em minoria iluminada, né? Mas é preciso tomar muito cuidado, porque essa minoria iluminada não é o indivíduo de alma pura, como era o indivíduo de Platão. É um outro indivíduo, constituída de figuras superdotadas capazes de garantir o êxito da revolução, além de evitar ou corrigir desvios da massa popular. Né? Os conspiradores foram, porém, descobertos e guilhotinados pela revolução, pois a burguesia, um dos seus sustentáculos, se via ameaçada na propriedade de seus bens. Não sem razão, François Noël foi considerado por Marx o pai do primeiro partido comunista ativo. Né? Aqui, o que nós temos? Nós já temos uma ideia de Estado certamente já mais estruturada, e a gente já tem uma ideia do plano político como uma grande força que vai submeter a cultura e os povos. Então esse contexto já é diferente, hein? Esse contexto é diferente do que está propondo Platão, é muito diferente. Esse contexto é diferente do que propõe o Tomás Moros e o Tomás do Campanella. É preciso entender isso, que os conceitos fazem uma evolução histórica. Né? No período que vai da morte de Noël a 1848, destacam-se algumas figuras no tocante às ideias sociais. Robert Owen, século XVIII, 1771 a 1858, registra 3 fases em sua própria vida. Na primeira, como dirigente industrial, adota medidas inovadoras, reduz o horário de trabalho, promove a capacitação profissional, desenvolve métodos de instrução cívica e sanitária, etc. É preciso lembrar aqui o seguinte: antigamente as profissões eram passadas, as profissões eram de família. Né? Se o seu pai era marceneiro, você era marceneiro. Eram as sociedades livres. Né? E isso valia inclusive para a nobreza. As dinastias, sobretudo em Portugal, por exemplo, em outros lugares, havia o hábito muito comum de que se o seu avô havia sido preceptor, né, ou professor do príncipe regente, o neto dele também será preceptor. Então a ideia da nobreza, e todos eles eram nobres, via de regra, a ideia da nobreza que fazia parte da corte, que sustentava a corte, também ela era nobiliárquica. O pai, o avô, o bisavô, havia um contexto familiar que entrava ali se relacionando diretamente com o monarca. Aquilo não alterava. Então veja, a sociedade era uma sociedade, conceitualmente falando, com uma
faixa de mobilidade muito baixa, né? Em termos de mobilidade social. Se você pertencia a uma faixa, você estava dentro dela. E agora, para você ascender dentro daquela faixa, havia os exemplos, claro que havia, mas eles via de regra, eram exceções à regra. Aquilo não fazia parte da regra geral. Então, quando esses caras estão questionando isso, você tem toda uma estrutura que tem que ser estudada. Bem, voltando. Então, Owen adota medidas inovadoras, reduz o horário de trabalho, promove a capacitação profissional. O que está incluído aqui com capacitação profissional? Você tira, portanto, você destrói aquelas... isso foi um erro horroroso do comunismo, tá? Você destrói, e da Revolução Francesa, aquelas profissões que eram passadas de pai para filho, e você as transforma as coloca sobre um critério industrial, sobre um critério meramente mercadológico. Você destrói as chamadas corporações de ofício. Esse era o nome. As corporações de ofício. E ali você tinha tudo, do cara que fazia cerâmica até o cara que construía a catedral. Então aquela longa linha de tradição oral, de capacitação, ela passa a estar submetida a um outro escrutínio, e não mais a uma estrutura familiar. Bem, a grande oposição que sofreu obrigou-o a encerrar as atividades industriais. Na segunda fase, levou à prática os dois princípios sustentados em sua obra, Uma Nova Visão de Sociedade, quais sejam: o homem é mero produto do meio, e por isso não é sujeito absoluto de culpa ou mérito. Veja que a visão o homem é produto do meio. Você já tem uma abolição do contexto familiar aqui. Tá? É muito grave. Aqui sim, nós temos já uma alteração de sentido muito grave. Por quê? Porque a sociedade foi abolindo gradativamente a noção de transcendência, a noção de sagrado. E tudo vai virando matéria. Só matéria. Com base nesses princípios, defendeu a imperiosa necessidade de educação desde cedo e promoveu a organização de comunidades de vida e trabalho. Você pode pensar, poxa, isso é uma coisa boa. Depende do contexto mais amplo que você enxerga. Né? Porque aquela educação ali era só para formatar o indivíduo para ele atingir uma demanda de mercado. Não é para libertar, na verdade. Hoje o sistema escolar, o sistema de ensino no mundo inteiro, por exemplo, ele não é para desenvolver gente inteligente. Ele é para desenvolver gente que atenda a demanda de mercado. E ele está em crise. Então isso começa. Tá bem? Aqui sim nós temos um início de um começo muito grande de uma interferência em que o dinheiro vai botando as patas em cima de toda a estrutura social. Em cima do ser humano, em cima da sociedade, em cima da cultura, em cima da política, tudo. Bem, além da Inglaterra, foi tentada a implantação desse tipo de organização social na Irlanda, na Escócia e nos Estados Unidos, mas sem êxito. A terceira fase se caracterizou pelas atividades que visavam organizar a classe trabalhadora. Partindo do princípio ricardiano, de que o trabalho é a fonte de toda a riqueza, buscou fazer sua aplicação prática, engajando-se nos movimentos que objetivavam a distribuição dessa riqueza. Veja, isso aqui é uma visão, o trabalho é a fonte de toda a riqueza, que está na contramão do pensamento católico. Você tem uma briga direta aqui. O modelo empresarial, as trades, né, surgiram então para perseguir especialmente essa finalidade. Owen, porém, teve de enfrentar grande oposição de empresários e políticos, imbuídos de um individualismo extremado. Claro, porque o que ele está propondo altera radicalmente aquela estrutura de Estado. É preciso entender. François-Marie Fourier, também século XVIII e XIX, expôs suas ideias em algumas obras.
né? O novo modelo industrial e societário, a teoria dos 4 movimentos, né? O tratado de associação doméstica e agrícola, e vai por aí afora. Propôs uma organização social cuja célula básica é a falange, composta por umas 1.600 pessoas, a habitarem no falanstério. Um edifício junto ao qual se estendia num terreno de cerca de 400 hectares, destinado especialmente a atividades agropastoris, exercidas por todos, espontânea e livremente, garantindo-se a cada indivíduo o mínimo necessário à própria subsistência. O autor, muito influenciado por Rousseau, estribou suas ideias na bondade natural do homem. Os falancérios, instados na França, na Bélgica e nos Estados Unidos, acabaram fracassando. Mas veja, nós temos aqui já um germe, né, um miolo, em que a falange, né, é uma gente que trabalha e toda essa gente vai morar num único lugar. A moradia é coletiva. Os índios moram coletivamente, né? Mas este modelo não é um modelo que vicejava vicejou como uma estrutura tribal. Mas a partir do momento que o contexto europeu não é mais tribal, esse modelo está contra a forma de organização social. Então, futuramente, o comunismo vai usar uma coisa mais ou menos assim. O sujeito não é dono de propriedade privada, não é? E ele mora coletivamente dentro de uma propriedade que é do Estado. Então o Estado chega, toma de todo mundo e toma posse daquilo ali. Esse modelo, Fourier concebe ele, né? Etienne Cabet, também século XVIII, XIX, em sua obra principal, Viagem em Ícaro, propôs a construção de uma sociedade ideal, que é uma cidade socialista. Veja que aqui nós temos um outro conceito. Comunismo é uma coisa. Comunismo vem de comuna, né? Você tem, digamos, a partilha de um território, de um patrimônio, e não há a ideia de propriedade privada. Aí você tem uma cidade socialista, em que haveria igualdade e fraternidade de forma total e absoluta, abolindo-se a propriedade privada, inclusive a de caráter pessoal, devendo todas as pessoas ostentar roupas idênticas e sendo igual para todos a jornada de trabalho, recebendo cada indivíduo de um armazém coletivo o necessário à própria sobrevivência. A experiência das ideias de Cabet foi tentada em Illinois, nos Estados Unidos, mas as colônias icarianas fracassaram totalmente. O problema desse tipo de pensamento aqui é o seguinte: você está pensando somente no mundo material. Os homens têm necessidades de desejo completamente diferentes. Aí você fala, mas como é que os índios administram essas necessidades? Bom, eles vivem sobre aquele sistema há muito tempo, né? Um ponto interessante aqui no conceito do Cabet, ele quer extinguir também as roupas, né? Você vê que é um comunismo geral mesmo, né? Inclusive todas as roupas têm que ser iguais. Olha, isso é um conceito religioso, né? Em que você tem a ideia de vestimenta. Ela representa a vestimenta da ordem, né? Claramente um presídio também todo mundo veste igual. Então, não é o fato do indivíduo vestir igual, é porque o vestir igual significa que a sua personalidade está ajustada, né? Ou o que vale não é a sua personalidade, ela não fala em primeiro lugar. O que vale em primeiro lugar é aquilo ao qual você está conectado. É aquela estrutura.
né? Então o indivíduo, quando ele se torna monge, você o enxerga como monge, entre outras coisas, porque ele partilha, ele comunga, ele incorporou aquele pensamento. Então a roupa, nesse aspecto, é a incorporação. E é uma forma clara de dizer que o ego dele, digamos assim, foi domado. Então é interessante ele fazer essa propositura num momento em que a ideia de roupa e de vestimenta, sobretudo naquela altura, não existia essa propositura. É uma inovação de fato curiosa. Tá? E é uma inovação que vai ser inclusive incorporada pelas indústrias. Você tem uma roupa, né? Você tem um uniforme. E essa vestimenta hoje incorporou no mundo inteiro, no mundo corporativo. Né? No mundo dos negócios também. Então, que os caras têm ternos diferentes, gravatas diferentes, mas você tem a mesma modelagem, tem a mesma estrutura. Tá claro? Bom. Agora eu vou ler um último autor aqui, e nós vamos, no nosso programa de hoje, parar por aqui, porque ainda tem muita história para ser contada. Mas eu vou ficar com Saint-Simon aqui, que vem a ser um grande impulsionador do positivismo e, sobretudo, das ideias que vão entrar inclusivamente no Brasil, né, no que diz respeito à concepção de Estado e tudo. O Conde de Saint-Simon, também século XVIII, XIX, é outro nome de expressão do socialismo pré-marxista. Adepto do enciclopedismo, participou da Revolução Francesa, arquitetou suas ideias em função da concepção do progresso indefinido, propondo uma organização social fundada na aplicação das ciências positivas. E que aqui já tem um outro conceito, tá? Que é o conceito de ciência positiva. É preciso entender o que é isso. Contribuiu grandemente na elaboração do positivismo, lembrando que Augusto Comte foi seu secretário durante 2 anos. O Comte também Comte é discípulo de Saint-Simon, e ambos terão uma influência muito grande na formulação do pensamento jurídico e político brasileiro. Tá? O Saint-Simon vai ser um indivíduo que vai influenciar alguns outros setores, inclusive o espiritismo de Allan Kardec. O espiritismo tem uma base socialista imensa, viu? Eu já fiz programa sobre isso. Augusto Comte foi seu secretário durante 2 anos. Saint-Simon propôs a criação de um conselho de cientistas para governar a humanidade. Percebeu aqui a ideia da República de Platão? Aqui não é mais um conceito de uma elite anímica, né? Porque essa elite anímica, ela existe porque ela existe. O cara aqui, alguém vai criar um conselho, então tem alguém que detém a força e o poder de indicar quem são esses sábios, segundo critérios científicos, portanto, segundo critérios materialistas, de mensurar qual é o cara que tem o melhor cérebro. Você pode pensar que tem algum lastro em Platão. De certo modo, a ideia, se a gente pensar só sobre a ideia de elite, sim. Exceto isso, não tem mais nada semelhante, né? O Augusto de Franco, que é no Brasil, que é um indivíduo, que é um pensador, inclusive, que eu gosto, já citei várias obras dele, gosto do pensamento dele, mas ele tem falhas brutais. Por exemplo, ele tem horror a Platão, no que diz respeito à democracia.
O sujeito parece ser um completo ignorante no que diz respeito à filosofia grega, porque ele é materialista mesmo. Ele não acredita em alma, ele não acredita em moral, ele não acredita em nada. Então fica difícil você dialogar com um camarada que parte da premissa de que o mundo é matéria. É impossível esse diálogo. Então o Saint-Simon propõe a criação de um conselho de cientistas para governar a humanidade. Você vê que aqui ele já tem um critério que ultrapassa a fronteira. Você já tem um critério aqui de universalização de um controle. Na obra da reorganização da sociedade europeia, advogou a formação de uma confederação europeia sobre um parlamento comum. O Terceiro Reich vai propor isso depois, hein? É claro que o comunismo vai se fundamentar nisso aqui. E o Terceiro Reich também. Então a direita e a esquerda vão usar essa estrutura. Na estruturação da sociedade, faz desaparecer as diferenças entre operários e empresários. Seus discípulos, Armand Bazar e Bartolomeu Prosper, levaram adiante suas ideias, propondo a instauração da propriedade coletiva nas mãos do Estado, e ficando os indivíduos sujeitos ao seguinte princípio: de cada um segundo a sua capacidade, e cada capacidade segundo as suas obras. Mais ou menos a mesma linha de pensamento que o Mao Tse Tung vai ter quando ele aplica o comunismo na China. Bem, nós vamos ficando por aqui a gente continua o estudo disso, porque é interessante o desenvolvimento dessas ideias, até chegar os discursos de hoje. Então, mesmo a China é um país comunista, ainda hoje, mas que tipo de comunismo? Não é o comunismo de Mao, não é o comunismo da Rússia, então é um outro modelo em que você incorporou um Estado extremamente forte, o Estado continua sendo forte, e você incorporou lucro e você incorporou comércio. E aliado com uma inovação científica, enfim, é uma revolução completa. Mas aqui imbuído de um sentido confucionista. Hoje a elite dirigente da China, ela é confucionista. Ela segue Confúcio, que é um sábio. Tá claro? Mas então vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.